Boa noite a todos. Nós estamos continuando aí com a semana 3, primeiro ano, PET 2. E o tema dessa semana ele é semelhante ao tema da semana 1 e da semana 2. O novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões. O que está acontecendo é que o PET ele está variando esses relatos de viagem dependendo da visão aí do relator, daquele que produz esse documento. Logo de início vem a saudação. Meu caro estudante, nessa semana você vai analisar diferentes fontes iconográficas produzidas aí pelos europeus sobre o continente americano. Ou seja, com essas imagens, como elas vão alfabetizando a população europeia dentro de uma narrativa única, ou seja, o ponto de vista eurocêntrico. Então, o que deixa claro aí o PET é que nessa semana a gente vai ver os relatos de viagem dos navegantes, mas aí a partir de fontes iconográficas, ou seja, imagens de época. O olhar europeu sobre os habitantes da América é o primeiro texto aí que nós vamos analisar. Quando da produção de conhecimento e ainda da produção de narrativas sobre principalmente as populações nativas, onde hoje é o Brasil, deve-se levar em consideração que esse imaginário europeu se forja do contato com as nações indígenas litorâneas, ou seja, povos indígenas do tronco tupi, que são exatamente aí a ramificação que está presente no litoral. Então, até 1550, metade aí do século XVI, Pero Vaz de Caminha e também Américo Vespúcio são as poucas fontes que nós temos sobre esse novo mundo e sobre também os seus habitantes. Somente a partir da década de 1550, então 1550 aí se torna aí o ponto divisor de águas, é que o conhecimento sobre o novo território e também sobre suas populações se tornou mais detalhado. Graças à chegada dos jesuítas em 1549 e aos constantes intercâmbios costeiros entre índios e viajantes de outros reinos, como a gente pode dar exemplo aí, os franceses. Então a gente coloca aí a data de 1550 como ponto divisor, um divisor de águas na história da iconografia brasileira. Nós vemos aí os relatos, principalmente de Pero Vaz de Caminha e Américo Vespucci até essa data, mas depois a gente tem uma maior variedade de relatos. Com o avançar da colonização, cresceu também a produção escrita sobre as novas terras. E dois elementos recorrentes nessas narrativas, palavra tão utilizada ultimamente, como não poderia ser diferente, são os habitantes e as características naturais das novas terras. Então a gente percebe aí, a partir de 1550, que os habitantes e as características naturais continuam sendo enfatizadas nesses documentos. Há de se salientar também que a construção imagética sobre as terras americanas e seus habitantes, com o passar dos séculos, irão perpetuar a ideia de inferioridade dos povos indígenas. Quando ele fala assim, a construção imagética sobre as terras americanas, é a imagem que esses relatores têm na sua mente sobre as terras americanas. Essas ideias ainda predominam, inclusive no processo didático de explicação do processo de colonização do continente americano até os dias de hoje. Então a gente pode perceber que essa forma de relatar, ela chega até nós e ela se introjeta em nossa mente até os dias de hoje. Mas é importante destacar também como a produção historiográfica vem buscando consertar esse desvio histórico secular que preconiza um olhar europeu sobre o indígena de forma a diminuí-lo. Pode-se citar, por exemplo,
Esse trecho resultante da pesquisa histórica em que, ao final, se percebe que a ideia do indígena ingênuo é mais uma narrativa discriminatória do que a realidade. Então, em seguida, o autor vai citar um texto em que ele mostra que o índio não era tão inocente assim, que não havia tanta ingenuidade do índio assim. É uma narrativa, essa narrativa de colocar o índio como ingênuo é uma narrativa discriminatória, que quer colocá-lo como um ser inferior. Vamos abrir aspas. Preso, Atahualpa e negociado seu resgate, o Inca convive mais de um ano com seus raptores. Então ele é um texto não da história do Brasil, mas da história sul-americana, ali na região do Peru. Os Incas, eles viviam ali na região do Peru. Então, esse colonizado, ele aprende o espanhol e os costumes de seus sequestradores, por exemplo, ele aprende a jogar xadrez, chegando a ser, a certo ponto, invencível. Ele é tão habilidoso que ele chega a ser invencível. Inteligente e arguto, rapidamente esse indígena compreendeu o valor do livro na sociedade dos seus raptores e, com grande perspicácia, ou seja, com grande inteligência, com grande audácia, julgou as inconsistências na socialização da tecnologia, no sistema dos invasores. Como chefe de Estado de uma nação poderosa e de uma sociedade dividida em classes, ele demonstrou muito orgulho ante aos espanhóis. Então a gente está vendo um relato aí em que esse índio não é relatado de uma forma tão inferior assim. Ele tinha estratégia, uma estratégia racional, mesmo que seja de sobrevivência, para compreender os costumes espanhóis. Acostumado a lidar com a alta nobreza, submeteu um teste o chefe máximo da expedição conquistadora. Então, nós voltamos a falar que esses indígenas, representados aí pelo rei Atahualpa, ele faz um teste com a expedição conquistadora. Ele mandou que escrevessem na sua unha a palavra Dios e depois pediu que Pizarro, que era ali o principal comandante das frotas que dominavam esse continente, que Pizarro lesse o que tinha escrito nessa unha. Pizarro não sabia ler. Daí em diante, o rei Inca passou a desprezá-lo. Esse texto foi retirado de Maria Aurora Consuelo, é a autora desse texto, do texto Comentário à Conferência de Guilherme Guilty, no, no conjunto de livros A América Descoberta ou A Invenção, da editora Imago, escrito em 1992, no Rio de Janeiro, nas páginas 132 e 133.